Saúdo a todos os nossos irmãos, nossos amigos, os nossos telespectadores, aqueles que nos acompanham nos canais da Igreja Cristã Maranata. Nós estamos presentes no canal da TV Manaim, no YouTube, as diversas mídias sociais. E o tema que nós vamos tratar hoje neste programa, Cristianismo e Evangelho, é a falência do cristianismo no tópico o alijamento do Espírito Santo, ou seja, a exclusão do Espírito Santo. Nós estamos aqui com o pastor Kleber Freitas. A paz do Senhor a todos. Pastor Fernando Almeida. A paz do Senhor. Pastor Edilson Rocha. Paz do Senhor a todos. O texto que nós queremos ler está em Romanos 8,14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então nós estamos tratando desde o último episódio sobre a falência do cristianismo. E é importante nós lembrarmos que sempre quando nós falamos de cristianismo, nós estamos nos referindo a uma sigla que reúne pensamentos, sejam eles teológicos ou até filosóficos, de qualquer um que se manifesta como cristão. Então, a falência do cristianismo está relacionada a vários pontos e nós observamos exatamente nessa hora, nesse momento que nós estamos vivendo, nesse último tempo da igreja. O primeiro é o distanciamento do Pentecostes, nós falamos isso no último episódio. O alijamento do Espírito Santo, que é hoje o objeto aqui deste programa. A Bíblia sem revelação, a cegueira profética que entrou no cristianismo e o cristianismo sem um mistério. É importante nós aqui colocarmos, nós estamos falando do alijamento do Espírito Santo, O alijar é um termo muito utilizado na aviação e na navegação marítima, Significa você tirar, jogar fora da embarcação aquele peso para aliviar a carga, Paulo, em sua viagem a Roma, diante de uma tempestade, ele teve que alijar ou aliviar a carga no navio para que eles não naufragassem. E na verdade foi isso que o cristianismo fez com o Espírito Santo. Na verdade eles alijaram da jornada da igreja infiel, porque toda a direção da igreja fiel seria dada pela operação do Espírito Santo. Então essas foram as determinações, tudo aquilo que o Senhor Jesus deixou. O grande legado do Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, foi nos dar essa bênção da comunhão com o Espírito Santo. Então a palavra, o próprio Senhor Jesus falando, ele disse assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ou seja, ele estava falando do Espírito Santo, que viria após ele, ele vos guiará em toda a verdade, ou seja, a verdade é o próprio Senhor Jesus, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então esse verso aqui, essas colocações do Senhor Jesus, para nós são muito importantes. Por quê? Porque quando ele fala de guiar é a direção do caminho. E essa é a função principal do Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade, ou seja, toda a ação do Espírito Santo está fundamentada na palavra que provém do Pai, que é o Senhor Jesus. E anunciará aquilo que há de vir, ou seja, é o Espírito Santo que mostra dentro da caminhada, da jornada da igreja, o momento profético, o contexto profético que a igreja vive para anunciar que o Senhor Jesus vai voltar em breve. Então nós vamos começar a abrir aqui esse tópico e vamos começar a entender um pouco mais sobre esse assunto importante para nós e que tem refletido no fechamento de igrejas em todo o mundo. Muito bem, vamos dar sequência então aqui a esta questão. A pergunta na verdade a colocação é sobre a igreja fiel e a igreja infiel. O que nós podemos falar, pastor Edilson? Olha, o que marca, o início de tudo, o Pentecostes, porque houve uma jornada da igreja, a partir dali a sua caminhada pautada naquele episódio do derramar do Espírito Santo. E a pregação da igreja, ela ficou nesse momento bem centrada, pautada pelo Evangelho. O Evangelho estava bem centrado, a palavra era viva,
porque o Espírito Santo estava já revelando todas as coisas. Então havia uma demonstração do Espírito Santo e de poder dos apóstolos sendo usados, né? Anunciando a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, tudo isso dentro do propósito do Senhor. Mas o texto da palavra diz assim, que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Glória a Deus por isso. Mas no segundo século já começa ali, né? Aquela movimentação dos filósofos, patristas. Patristas foram chamados assim, até de forma errada, indevidamente, não é? Porque eles não foram pais da igreja, coisa nenhuma, né? Eles acabaram desvirtuando aquilo que o Espírito Santo estava fazendo. E na realidade isso tomou corpo, né? Os filósofos eles ficavam tentando alcançar alguma coisa do mistério, mas não conseguia, porque ficava dentro da filosofia e ficava somente naquilo que era o misticismo, a mitologia grega, que eles estavam habituados. Então tudo isso dificultou muito o caminhar da igreja naquele primeiro momento. O ponto de inflexão foi já no século III, quando Constantino promulgou o Edito de Milão. Ele extinguiu as perseguições dos cristãos e assim foi estabelecendo o embrião de uma ideologia de poder religioso. Aquilo tirou completamente o Espírito Santo, né, da cena, da vida da igreja. Esse é o ponto de partida, né, que nós podemos identificar. Do desvio, aqui, né? Do desvio. Iniciou o desvio. É só lembrando que os patristas, né, o pastor Edilson colocou muito bem, que eles eram filósofos. Tinham duas escolas, ali a escola de Antioquia e a escola de Alexandria, que formaram muitos filósofos, não somente filósofos, mas cientistas também. Mas o fato é que eles queriam explicar a fé do tempo de Esmirna, porque a igreja estava indo para as arenas, estava indo, né, sendo duramente perseguidas, e eles queriam explicar aquela fé. Uma fé que não era explicável. É uma fé que ela vem do alto, que é gerada por uma experiência de salvação. E eles recorreram ao misticismo, à filosofia e na verdade, não se tornaram os pais da igreja, como se fala, patristas, né? Mas eles promoveram já o início de um desvio da própria igreja baseada na filosofia e numa teologia, ou seja, numa ideologia de poder que, a partir de Constantino, então, ela começa a permear os séculos. Mas a pergunta que se faz é se houve uma descontinuidade da obra do Espírito Santo naquele tempo. Companheiros e todos que nos assistem, de maneira nenhuma, porque a própria palavra de Deus nos afirma, no Salmo 90, versículo 2, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então Deus nunca deixou de governar aquilo que é dele. A obra é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Deus não permite, nunca permitiu que qualquer outra pessoa se envolvesse no projeto dele. Inclusive, pastor Fábio, companheiros aqui da mesa, nós observamos uma submissão exemplar de Jesus quando ele disse que ele só faz aquilo que o Pai determina. E o Espírito Santo, ele só fala daquilo que o Pai determinou que ele fizesse. Então não há nem por parte do Filho, nem do Espírito Santo, uma interferência no projeto, porque o projeto é do Pai. E em Cantares de Salomão, também tem uma pergunta maravilhosa que diz assim: onde apacentas o teu rebanho ao meio-dia? Né? Então houve um período de trevas, um período em que a política, conforme o pastor Edilson colocou aqui, já no século III, com a intervenção de Constantino, até o século XVI, com a reforma religiosa, foi um período negro, até na história da humanidade, né? E nesse período, o cristianismo ele se envolveu completamente
em valores que vieram da filosofia e da teologia. Porque quando o Espírito Santo, conforme o pastor Fábio colocou aqui, ele foi alijado, né? Ele foi deixado de lado ou excluído, ou seja, ele não era uma pessoa importante no projeto de Deus, então o homem ficou ao léu, ou seja, é um barco à deriva no meio do mar, sem saber de onde veio, onde está e nem para onde vai. E nesse contexto, precisou de ter a interferência humana, onde nós vemos aqui muitas situações curiosas. Por exemplo, foram os dogmas, a liturgia do culto da lei, a Bíblia foi escondida. Eu me lembro, né? Eu não sei se quem aqui à mesa e quem nos assiste, eu participei antes de eu me converter, né? Eu me converti aos 18 anos, mas eu participei de alguns cultos desses litúrgicos, né, religiosos no passado, e a Bíblia era em latim. Então eu não entendia nada que se falava lá, ninguém entendia nada, né? E houve uma curiosidade, apenas uma curiosidade, porque quando eu fui evangelizado por um servo de Deus, a primeira coisa que ele fez foi me dar uma Bíblia para eu ler. E eu li a Bíblia todinha e fiquei maravilhado, especialmente com o livro de Atos, onde eu percebi ali, de forma muito clara, que Deus está vivo e continua agindo no meio da igreja. Eu falei, era a operação do Espírito Santo por excelência. Eu fiquei impressionado de saber que Deus estava vivo. Exato. Aí procurei os responsáveis da igreja que eu ainda pertencia, né, que eu fui batizado quando criança, fui crismado com meus 15 anos, né? Eu cumpri todo aquele ritual. E eu procurei os responsáveis e disse assim, a Bíblia diz isto, o que é que você pode me dizer? Ele desconversou, né? Saiu comigo para um lugar que não deveria ser, né? Me envolveu em outra situação. Eu procurei a freira da igreja, né? Que era a pessoa acessível ali, porque o primeiro, que era o diácono, não deu certo. Eu procurei a freira, ela falou assim, procura o padre. Aí eu procurei o padre. Quando eu procurei, ele chegou assim, com um comportamento completamente diferente do que eu gostaria ou imaginava, né? Eu não vou expor aqui, é desnecessário. Aí eu vi que as coisas ali estavam muito diferentes do que a Bíblia diz. Então, eu continuei estudando, né, a palavra. Então, aí eu comecei a observar confissão auricular, culto aos mortos, instituição de um vigário humano, mediador, né? Enquanto a Bíblia diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Então, diante de todas essas situações, a Bíblia é diferente e o distanciamento completo do Espírito Santo, eu percebi que alguma coisa estava errada, né? E foi aí que Deus nos trouxe para essa obra do Espírito Santo, onde o que nós vemos de excelência aqui é o governo e o domínio do Espírito Santo. O que é importante é que e isso foi proposital, né? Desde Constantino, o Espírito Santo foi excluído para que uma ideologia humana, política, religiosa fosse estabelecida. Então o Espírito Santo foi retirado. E aí entrou tudo isso, entraram dogmas, entraram essas questões centralizando, né, um poder no nome de uma igreja que, entre aspas, representava o poder de Deus, a operação de Deus, mas na verdade não havia governo do Espírito Santo. O Espírito Santo já não estava mais presente. Pastor Fernando. O pastor Kleber citou o livro de Atos, né? Eu me lembrei aqui o saudoso pastor Dodge, ex-presidente da Igreja Maranata. Ele dizia que o nome certo deveria ser Atos do Espírito Santo, tamanha a evidência da operação do Espírito Santo ali na vida da igreja primitiva, guiando, orientando, instruindo, corrigindo, exortando. Então, é o Espírito Santo do início ao fim do livro,
E é um livro que ele não tem um desfecho, vamos dizer assim, claro, né? Mostrando que aqueles atos continuaria na vida da igreja até o seu arrebatamento, quando termina a história da igreja aqui. E quando Jesus ele fala do Espírito Santo, e está no Evangelho de João, eu vou ler aqui, que ele diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então, é ele quem revela a palavra, e a expressão que Jesus usa aqui no grego é paracletos, ou seja, aquele que está ao lado, aquele que vai ao lado. Existem algumas versões, né, pastor Fábio, que usa a palavra consolador, outros conselheiro, ajudador, advogado, mas sempre no sentido daquele que está ao lado. E o Espírito Santo é aquele que está ao lado da igreja para conduzir a igreja aqui, para que ela não erre o caminho, e só ele sabe o caminho para a eternidade, porque ele veio da eternidade, ele foi enviado pelo Pai. E é um paralelo aqui que nós preparamos entre cristianismo e o Evangelho Eterno, e que é interessante citar. Vai ser projetado, né? Eu vou citar aqui algumas ênfases, tanto do cristianismo, né, e contrapondo com o Evangelho. O cristianismo dirigido pela filosofia e pela teologia, ou seja, pela cultura, são discussões intermináveis que não se chega a uma conclusão, ou se chegam a várias conclusões, as várias, né, derivações dessa discussão, mas o Evangelho não, ele é dirigido pelo Espírito Santo. Há um quadro, acho que vai ser colocado aqui, um quadro só para quem está participando conosco. Isso. Então, aqui, ó, é aquilo que o pastor Fernando colocou, né? Dirigido pela filosofia e teologia, o cristianismo, o Evangelho Eterno, dirigido pelo Espírito Santo. O cristianismo não alcança o mistério revelado, porque ele é baseado na razão, né? Está dentro dos limites do homem, dos limites da obra criadora, mas o Evangelho não, é o Espírito Santo quem revela os mistérios, aquilo que está oculto, e o mistério do Evangelho Eterno é Jesus. O cristianismo propõe um consolo temporal para o homem, para esta vida, é para este tempo, mas o Evangelho não, ele estabelece um consolo eterno para a vida do homem, ele enche o coração do homem de uma esperança de uma vida eterna. A esperança não está aqui nesse tempo. O cristianismo utiliza os recursos da razão, onde a verdade é relativa. Cada um tem a sua verdade, tem o seu entendimento, mas o Evangelho Eterno ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo através da operação do Espírito Santo. A comunhão no cristianismo é na carne, é no entendimento humano, mas a comunhão no Evangelho é o Espírito Santo, né? Pessoas diferentes, de conhecimento diferente, de raças, de tribos, de nações diferentes, mas estão unidas porque o Espírito Santo é quem os une num único objetivo. É importante lembrar, né, pastor Fernando, que tudo isso que está sendo colocado, por trás tem a ação do Espírito Santo, ou seja, para que tudo isso seja alcançado no Evangelho Eterno, exatamente, é o Espírito Santo operando. O cristianismo não possui argumentos eternos para preservar o homem da condenação eterna, mas o Espírito Santo é aquele que nos preserva, né, de uma condenação eterna. O cristianismo é limitado ao conhecimento humano, está dentro dos limites do homem, da razão. A Bíblia na letra, nas 4 medidas do universo, mas o Espírito Santo não. Ele revela a profundidade dos mistérios de Deus e aquilo que didaticamente chamamos da 5ª medida, né? Aquilo que extrapola os limites do homem. O cristianismo acomoda o homem naquilo que é do mundo, ele conforma o homem com as coisas daqui, mas o Evangelho não, ele transforma. É a nova vida, é o novo nascimento, é uma nova, né, criatura para a honra e glória do Senhor. No cristianismo, o barro governa o oleiro.
E é diferente, né? No Evangelho o barro se submete. Jeremias fala, né? O vaso na roda do oleiro, é ele que governa. O cristianismo perdeu a universalidade porque não tem a operação do Espírito Santo. Mas o Evangelho Eterno garante a universalidade pela comunhão com o Espírito Santo. E por último, o cristianismo ele calcificou a mente do homem, inserindo uma barreira ali para que o Espírito Santo possa operar o exercício da fé. A salvação é pela graça, através da fé, por meio da fé, mas há uma mente calcificada. Mas o Evangelho Eterno, através do Espírito Santo, ele opera em nós um novo nascimento, uma nova esperança, a esperança de uma vida eterna com o Senhor. Amém. Nós poderíamos dizer que o cristianismo é um teatro, né, onde os atores atraem a atenção para si mesma. E a igreja, ela tem a diferença porque o homem se esconde, como disse João Batista a respeito de Jesus, importa que ele cresça e que eu desapareça, de preferência, né? Diminua, desapareça, para que a glória de Deus possa prevalecer. Aleluia. Nós estamos encerrando aqui esse episódio. Nós queremos deixar apenas uma palavra que o Senhor Jesus, depois de ressurreto, ele deixou para Pedro, que é muito importante. Nós entendemos o que é o governo do Espírito Santo e que é essa luta, né, da razão humana com aquilo que o Espírito Santo quer operar na vida do homem. Então o Senhor Jesus disse assim para Pedro, assim, na verdade, te digo que quando eras mais moço, falando a Pedro, né, tu cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, ou seja, ele estava falando de uma experiência que o Senhor ia dar a Pedro, que era a operação do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Então, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para lugares onde não queres. É essa a experiência de uma igreja que caminha na revelação, debaixo de um governo do Espírito Santo. Às vezes nós não queremos, entendemos que não devemos andar ou fazer determinadas coisas na nossa razão, mas se nós formos guiados pelo Espírito Santo, nós vamos perfeitamente caminhar conforme Ele quer e receber a bênção da vitória a cada passo da nossa vida. Amém. E é isso que é o propósito do Espírito Santo na vida da igreja. Glória a Deus. Nós despedimos aqui dos pastores Kleber, Fernando, Edilson e de todos vocês que estão aqui conosco, com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Amém.